A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, Ministério Visão dos Montes, tudo bem? Espero que todos, na medida do possível, estejam bem, né? Um momento de quarentena para todo mundo, onde está todo mundo resguardado, mas nós continuamos crendo que Deus ele não perdeu o controle de todas as coisas. Deus ele continua na frente das nossas vidas, né? Eu me sinto feliz por estar na presença de Deus. Eu tenho visto as manifestações, tenho ouvido as palavras. Eu vejo que o povo de Deus ele não parou, ele não cessou de buscar. O povo de Deus continua clamando, o povo de Deus continua orando, continua buscando, e sabemos que juntos vamos sair dessa vencedores, né? Eu coloquei aqui o desejo no coração de trazer uma palavra para os irmãos, porque afinal de contas já é o segundo domingo que nós não temos escola dominical, mas nós precisamos nos alimentar, né? Nós precisamos buscar ao Senhor na palavra, buscar ao Senhor aqui em oração para a gente se fortalecer. Porque a Bíblia diz que escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então eu quero, nesta manhã, já quase tarde, né, colocar aqui a palavra, né, o estudo da escola dominical. Eu vou botar esses vídeos esses que eu falo porque vai ter mais de um. Colocar ele no grupo da igreja, e os irmãos podem fazer perguntas, podem interagir. Eu sei que o horário extrapolou, até culpa minha, né? Hoje a organização não foi muito boa. A gente vai pôr os vídeos mais no horário mesmo da escola dominical, e se a experiência for positiva, nós vamos evoluir para a terça-feira à noite, que é o nosso estudo também bíblico, né? E a gente no horário ali, entre 8 e 9 e meia, pretendo também colocar alguns vídeos e pôr no grupo, para que a gente possa participar e não perder o ritmo ali de estudo, né? Então vamos lá, vamos ao estudo de hoje da escola dominical, já indo para a parte da tarde. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Mateus, né? O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós temos, quem não tem o hábito de participar da escola dominical e que possa assistir esse vídeo, a nossa metodologia de estudo tem sido a seguinte: nós temos estudado todo o Evangelho de Mateus, estudamos outros livros, agora chegamos em Mateus, né? E nós temos ido capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando ali a palavra, explicando o contexto, interagindo com os irmãos. Aqueles que já têm o hábito de estar na escola dominical já conhecem a nossa metodologia, mas como aqui a gente pode ampliar, né, toda a igreja, inclusive aqueles que não têm a oportunidade de estar por diversos motivos, agora também pode acompanhar os estudos por aqui. E se gostar, né, já fica aí o convite para estar também conosco presencialmente quando tudo isso retornar, né? Quando a nossa vida voltar ao normal, a escola dominical. Eu espero que os irmãos estejam sedentos, né? Assim como eu também estou. Vamos lá, Mateus, nós estamos no capítulo 11, né? O nosso estudo, a gente parou no 10, então vamos começar ou recomeçar a partir do capítulo 11, né? Verso 1. Vamos aqui. E aconteceu que, capítulo 11 de Mateus, né? Versículo 1 em diante. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho.
e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer-lhe às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis, mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis, melhor dizendo, dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Só até aqui por enquanto. Vamos começar a esmiuçar a palavra de Deus, né? Interessante que esse capítulo ele começa dizendo que Jesus, acabando de dar as instruções aos discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, né? Jesus estava ali continuando o seu ministério de ensino. Uma das coisas que as pessoas às vezes confundem, né? Jesus ele veio para nos salvar, libertar, desfazer as obras do mal. Nós sabemos disso, acompanhamos isso. O que Jesus mais fez não foi curar, não foi libertar. É claro que ele fez isso, diversas vezes acompanhamos na palavra, mas o que Jesus mais fez em todo o seu ministério foi ensinar, né? Jesus ele mais ensinou do que qualquer outra coisa. Daí a importância de nós darmos crédito à palavra de Deus, o fortalecimento, a edificação pela palavra. Jesus deu muita ênfase à palavra de Deus. Então isso que a gente precisa entender, que Deus ele quer dos seus filhos, né? Que tenham amor, zelo, guarde a sua palavra, porque Jesus ensinou. E diz assim, né? E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Né? Essa palavra ela parece um contraponto, um contrassenso, né? Ela parece contraditória. Por quê? João Batista ele teve o privilégio de batizar a Jesus, né? A Bíblia diz no batismo de Jesus que o próprio João ele reconhece que Jesus era o Messias, né? Ele reconhece que ele que tinha que ir até o Senhor, mas o Senhor que vai até ele. Interessante que esse mesmo homem, após um período de prisão, um período de confinamento, ele manda perguntar a Jesus se era ele mesmo que havia de vir ou se teria um outro para aparecer, um outro que viesse a vir. Interessante que o homem da qual teve esse privilégio, mesmo no momento de aflição, ele tem essa, vamos dizer assim, essa recaída, né? Isso nos mostra, né, nos dá realmente o entendimento de que nós somos falhos, irmãos. Não tenha um homem que não peque, né? Não tenha um homem
que esteja de forma que diante de Deus, que não tenha erros, que não tenha falhas, que não precisem do Senhor, né? João Batista, o próprio João Batista, pergunta se era o próprio Jesus que teria que vir ou se viria outro. Por que ele falou isso? Interessante, né? Se o próprio Deus se manifestou após o batismo de Jesus, dizendo que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Ali houve uma manifestação clara de Deus a todos que ali estavam, inclusive João. A Bíblia diz que todos ouviram, né, a voz que veio do céu dizendo: eis que meu Filho amado em quem me comprazo. Como é que agora o próprio João pergunta a Jesus ali, manda perguntar a Jesus se tinha um outro Messias que ia vir? Então isso demonstra a fragilidade do ser humano, porque João estava no cárcere, João estava preso, então muito provavelmente ali ele foi açoitado, muito provavelmente ali ele estava numa situação muito degradada, né? Ou melhor dizendo, ele estava ali numa situação privada ali da sua liberdade e sofrendo algumas limitações naturais de todo encarcerado, né? Então João, nesse momento de fragilidade, ele libera essa palavra para Jesus, e Jesus ele responde a João de uma forma assim tremenda, porque Jesus ele não responde por si. Jesus ele cita o livro, o profeta Isaías. Ele cita Isaías tanto no capítulo 53 quanto no capítulo 61, que diz na sua palavra, né, que o Senhor ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Foi isso que Jesus respondeu para João. Olha só, você lembra que está escrito no livro de Isaías, do profeta Isaías, porque João era conhecedor da palavra. O próprio Jesus ele fala: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Eu não falo por mim mesmo, as Escrituras testificam de mim. Então, quando Jesus responde, manda dizer a João sobre isso, João, diz a João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar, a curar, a libertar. Profeta Isaías, palavras de Deus se cumprindo. Quando ele manda dizer isso a João, João iria entender que Jesus, era exatamente a palavra que estava se cumprindo, o que falou o profeta Isaías, o que mencionou o profeta Isaías, quando ele diz assim: os cegos veem, versículo 5, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim, ou seja, aquele que não se escandalizar, aquele que não se assustar, aquele que reconhecer que Cristo ou Jesus de fato é o Senhor, de fato é o Messias, de fato é aquele que havia de vir, o Emanuel, o Deus conosco. Esse Senhor que se manifestou em carne, habitava entre os homens ali, era Ele mesmo. E Jesus falou: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar, aquele que não se assustar, aquele que não vier a negligenciar que o Senhor, Ele é o Salvador das nossas vidas, né? Interessante que Jesus ele responde com a palavra, para que João viesse a crer e a testificar que Jesus realmente era o Cristo. O próprio João sabia disso, porque o Evangelho de João vai dizer que João, ele se referindo àquele que me mandou batizar, disse: aquele que vê o Espírito Santo descer sobre ele, esse é o que batiza com fogo, é o Messias, é o que havia de vir. Então João, ele não teve dois pensamentos, ele não desviou, ele simplesmente manifestou ali a fragilidade humana que todo homem possui, todo homem tem, todo homem é carente, todo homem precisa de Jesus, porque se não for Jesus, a gente não consegue se sustentar. E com João não foi diferente. Interessante que depois de
de Jesus ele liberar essa palavra, né, aos enviados, aos discípulos de João, porque quem foi fazer essa pergunta para Jesus, diz o texto, foram os discípulos de João, né? Essa passagem também se encontra em Lucas, Lucas capítulo 7, do versículo 18 ao 35. O contexto dela é basicamente o mesmo. Aí você vê que os discípulos de João, tendo o visitado no cárcere, saem dali e vão até Jesus para enviar, para fazer essa pergunta, né? João manda perguntar essas coisas, e após Jesus dar essa resposta para eles, e aqui é interessante que eu queria dividir com os irmãos o seguinte, que agora Jesus dá um testemunho de João de forma muito tremenda, né? Que ele diz assim no versículo 11: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha o que Jesus falou, olha o patamar, né? Linguagem bem comum hoje em dia. Olha onde Jesus coloca João, olha onde Jesus ele classifica João. Dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João, né? João ele estava acima de todos que nasceram de mulher. Isso nós estamos falando, até João nascer, nós estamos falando de Elias, de Moisés, de Daniel, de Davi, de Abraão, e Isaac, de Jacó e tantos outros profetas que vieram antes de João. E Jesus testifica isso, dos nascidos de mulher não tenha um maior do que João. Fica até essa pergunta, não sei se você já se perguntou, aos que estão acostumados a ir para a escola dominical, sabe que nós já temos até a resposta para isso. O porquê que Jesus o classificou acima de todos os que tinham nascido até então. Por que João Batista era melhor, ou era maior? Melhor não, era maior do que todos que tinham vindo antes dele. Alguns até responderam que era pelo ministério que ele exerceu, por ele ter anunciado a vinda do Senhor, mas os profetas também não anunciaram a vinda do Senhor. Foi a obra que ele foi exercer, de quem ele era filho. Por que você acha que Jesus ele testificou isso? Que dos nascidos de mulher, João era o maior. Você já fez essa pergunta? Já conseguiu, já tentou, já teve curiosidade a respeito disso? A Bíblia vai dizer no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 1, se não me engano, no versículo 15, que João Batista ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Essa é a razão ou o motivo pelo qual João Batista era maior do que todos eles, porque ele já era cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre, né? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo ele vinha ao homem, ele descia ao homem, ele enchia o homem com uma determinada finalidade, com um determinado propósito, né? E ele vinha, realizava aquele feito e após isso ele retornava. Ele não era abundante nos homens, ele não habitava com os homens, ele não tinha ali uma comunhão contínua com o homem, diferentemente de nós hoje. Nós temos o Espírito Santo, o próprio Jesus. Ele disse que deixaria o Consolador, o Espírito Santo conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo hoje, ele faz parte, né, do nosso dia a dia, ele é presente no nosso dia a dia, mas nem sempre foi assim. E João foi o pioneiro nessa experiência. João já foi cheio do Espírito Santo de Deus desde o seu nascimento, desde o ventre, melhor dizendo. Está lá no Evangelho de Lucas, podemos até ler aqui para não ficar palavras ao vento aqui. Lucas, deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículo 15, exatamente. Testificando de João, diz assim a palavra: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Por isso que Jesus falou que dos nascidos de mulher não tinha um
maior do que João. Porém, Jesus fala, mas aquele que for menor no reino dos céus, esse será maior do que João Batista. Em breve a gente coloca mais um vídeo aqui para os irmãos. Amém?